promotor da capital. Hoje, eu mostro meu contra-cheque de professor a quem quiser. Não mostro muito porque as pessoas choram. Eu ensinei 35 anos, sou professor emérito, fiz 3 concursos e tenho uma aposentadoria de R$ 2.800, que agora, graças a Deus, Lula, com o senso de justiça dele, passou para 3.100. Mas meu contra-cheque de procurador da Justiça aposentado, nem com um revólver na boca eu mostro. Corro um risco. Se eu mostrar, vocês botam o revólver na minha boca. Quando eu mostrar, vocês até sem querer puxam. Agora eu me pergunto, eu não quero ser cínico comigo mesmo. Porque aqui em 1948 eu ganhava tão pouco, tinha tão pouco Estado. E em 2008 eu já me arvoro a dizer, como vi na entrevista, que eu sou um dos poderes do Estado. O que foi que eu fiz? Muito simples. Aluguei um apartamento em Brasília, durante toda a Constituinte tinha permanentemente membros do Judiciário e membros do Ministério Público, fazendo um lobby tão poderoso, que no dia da votação do capítulo do Poder Judiciário, junto de cada constituinte, havia ou um membro do Ministério Público ou um membro do Poder Judiciário. Então eu não posso ser honesto comigo mesmo. Se eu começar a mascarar o que para mim é de uma evidência total. O direito, a dignidade. E eu tenho um orgulho imenso de ser um profissional do direito. Porque nós somos aquela pessoa permanentemente desafiada por 2 coisas terríveis. O oprimido querendo nos forçar a ser menos oprimido. Olhando para a gente e dizendo, dê um pouco mais, me dê um pouco mais, me dê mais educação, me dê mais saúde. Me dê mais um lugar decente para eu morar e criar meus filhos, e eu não posso. E o poderoso toda hora me pressionando, vamos, quanto é que você quer para ir adiante? Vamos, você quer ser promovido? Vamos, mas você também pensa na gente. Você quer ir para o Supremo Tribunal Federal? Sim, mas pense na gente. Porque, como está nesse livro de Gargarella, é preciso que a gente diga isso, e antes de morrer eu sou obrigado a dizer isso, porque eu já tenho medo do inferno. Se eu não morrer sem dizer isso, aí é que eu tenho certeza absoluta que Deus vai. Uma coisa muito simples. O poderoso só pode ceder ao oprimido perdendo alguma coisa. Rapidamente, está nesse livro de Gargarella. Não houve esse diálogo nesses termos, mas eu vou falar nesses termos. Os pais da pátria nos Estados Unidos olharam o seguinte, olha, a Europa resolveu um problema com a democracia censitária. Ou seja, todos os homens são iguais, mas na hora de votar são desiguais. Então só vota quem for proprietário, quem for empresário, quem tiver título universitário ou uma renda X. Então o parlamento tem nossa cara. Mas nos Estados Unidos, com a sua tradição democrática, isso era impossível. Então qual foi a solução dos Estados Unidos para que aqueles que não têm, não venham tirar de quem tem? Na ganância de querer ter um pouquinho mais. Foi, como diz Gargarella, primeiro, a eleição direta para presidente da República. Segundo, a criação dos distritos eleitorais muito grandes, a fim de evitar a pressão do eleitor sobre o seu representante. E terceiro, que é o suprassumo da democracia, os colégios eleitorais. Se o Partido Democrata tiver 48% e se os republicanos tiverem 52%, os votos todos do colégio vão para os republicanos. Ou seja, a democracia americana é maravilhosa. As minorias não são representantes. É por isso que nos Estados Unidos nunca houve Partido Comunista, nunca houve Partido Socialista. Tem uma história atípica. E é por isso que os Estados Unidos até hoje não tem legislação do trabalho, não tem justiça do trabalho, o trabalhador não tem nenhuma proteção.
época que é advogada em New York, casada com um advogado também americano, e ela tem cidadania americana porque nasceu lá quando meus filhos se pós-graduaram. Ela engravidou. Nos Estados Unidos, quando a mulher engravida, o patrão manda embora no outro dia. Manda embora. Os advogados conseguiram uma coisa extraordinária. Conseguiram que os empregadores deles, que são advogados, colegas, dessem 2 meses antes e 2 meses depois, sem salário e com a obrigação de compensar quando voltar ou compensar durante a sua estadia em casa. Então a minha neta, 2 meses antes de ter minha bisneta e 2 meses depois de tê-la, ficou em casa sem ganhar um tostão, salvo se ela recuperasse, através do computador que ela tem em casa, os contatos com os clientes que o escritório tem no Japão, que, por exemplo, em plena madrugada, digamos assim, 3 horas da manhã, como no Japão é dia, atenda o cliente do Japão. E você tem que levantar para ir conversar com o cliente do Japão. E quando eu perguntei a um advogado americano, mas por que é que vocês são tão cruéis assim? Meu Deus, vocês não somos burros. Se você dá garantia ao trabalhador, o trabalhador não dá nada à empresa. E se o trabalhador for alguém sempre com o risco de amanhã não mais ser empregado, ele dá à empresa a vida e o sangue. Então você acha que nós somos burros? Então, na verdade, nós vivemos em cima de mentiras. Mentiras e mais mentiras e mais mentiras. E como eu preciso respeitar o meu tempo, vou chegar no fundamental, a Constituição. Olha, não sabe, da minha terra, vocês sabem que uma das paixões baianas é o Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim, meu pai mesmo, que não era um homem sem fé, dizia assim, o negócio de Deus não, mas o Senhor do Bonfim eu acredito. Nós passamos a acreditar na Constituição. A Constituição. O que é a Constituição e por que a Constituição apareceu? A Constituição apareceu por um motivo muito simples. Você não podia mais buscar na divindade a legitimidade do Senhor. Você tinha que tornar a legitimidade de quem manda uma coisa da terra, do mundo dos homens. Então é o pacto de poder que é a Constituição. Uma Constituição que nasceu nos Estados Unidos e na França, no século XIX, apenas cuidando dos direitos civis. Eu ouvi muito bem aqui. Qual era a preocupação? Preservar a autonomia privada. A liberdade de contratar e a igualdade dos contratantes. O que significava dar ao capitalismo a liberdade de agir e a liberdade de alocar a força de trabalho de todo mundo. Só os direitos civis. As nossas primeiras constituições, esse livro de Marcelo Neves, que para mim é um livro primoroso, embora não seja muito fácil de ler, mostra isso, como as constituições, mesmo dos países avançados, só tiveram essa preocupação no primeiro momento, libertar o empresário do poder político, criar limites ao poder político no tocante ao poder econômico. O que é o estado do bem-estar social?